Boa noite, é um prazer estarmos iniciando mais um programa aqui na Rede NGT, programa em destaque, de segunda a sexta às 9 da noite. Contamos sempre com a sua presença não só no vídeo, como também dando sugestões e apresentando ideias para a gente. Eu conto com você, você sabe disso. Comunique-se conosco através da redengT.com.br. E hoje nós temos um convidado para lá de especial. Ele chama-se Sávio Neves, diretor-presidente do Trem do Corcovado, presidente do Conselho de Turismo da Associação Comercial do Rio de Janeiro, empresário. Sávio, boa noite, é um prazer tê-lo aqui no nosso programa. Boa noite, Renato. Prazer estar aqui na sua casa, desejar muito sucesso, muita sorte. Já sei da grande repercussão que está tendo esse programa nesse horário nobre e desejo a você, a NGT e toda a equipe, muito sucesso e longos anos de vida. Ô Sávio, muito obrigado. Você sabe do carinho que eu tenho por você e eu gostaria muito de aproveitar o programa de hoje para tirarmos aqui várias dúvidas, batendo um longo papo. Sávio, você que é ligado na área de turismo, como presidente, inclusive, do Conselho da Associação Comercial do Rio de Janeiro, como é que está hoje a questão do turismo no Rio, com esses grandes eventos que estão por acontecer e hoje o Rio sendo a bola da vez, badalado no mundo inteiro, não só o dos grandes eventos, como também outros eventos que têm acontecido na cidade. Você, como empresário do setor, está gostando, está satisfeito? Quais são as ideias? Qual é o seu pensamento sobre o turismo hoje no Rio de Janeiro? Renato, são muitos desafios, né? A questão dessa visibilidade que o Rio de Janeiro conquistou, essa vitrine espontânea, internacional, ela também traz junto a responsabilidade de fazer bem feito esses mega eventos que se aproximam assim com velocidade de Fórmula 1. Então, quando a gente abriu os olhos, a gente ou aproveitou a oportunidade com inteligência, com competência, com seriedade, ou nós perdemos a maior chance que o Rio de Janeiro teve de toda a sua história. Eu acho que nunca mais nós vamos ter uma convergência de fatos, oportunidades, de momentos históricos como nós estamos vivendo nessa década de ouro. O turismo é um reflexo de vários fatores que muitas vezes não estão sob a nossa gestão. Por exemplo, a questão da segurança pública ou da insegurança pública. Quando a gente vê recrudescer, quando a gente vê alguns temas que já tinham sido superados, como a questão da segurança na praia, na zona sul do Rio de Janeiro, cartão postal, quando a gente vê algum problema maior acontecendo em alguma comunidade que já foi pacificada, com um projeto vitorioso, que são as UPPs, né? Enfim, essa questão da segurança pública, ela é muito importante, não só para o visitante, mas também para o morador. Esse é um fator que influi e impacta diretamente a atividade do turismo. A outra, que também está muito em voga e muito discutida, é a questão da mobilidade. Você sabe que hoje nós estamos atingindo o clímax das obras. O Rio de Janeiro virou no seu todo, quer dizer, agora está homogêneo em todos os lugares, em qualquer bairro, em qualquer distrito, o Rio de Janeiro está engarrafado. Então a questão da mobilidade, ela também é fundamental, não só para funcionar durante os jogos, né? A família olímpica circular pela cidade, a família da Copa do Mundo com os árbitros, os visitantes, os torcedores, enfim, os times de futebol, eles poderem circular pela cidade, mas também na questão que vai ficar como o chamado legado, a herança que isso vai deixar para a cidade, para o estado. E não é só no Rio de Janeiro, toda a região metropolitana impacta, inclusive, muito Niterói, né? A gente sabe que a ponte Rio-Niterói já é um colapso a qualquer hora do dia, não existe mais hora do rush no Rio de Janeiro. A hora do rush começa às 6 horas da manhã, vira à noite e acaba às 5h59. Então são 24 horas de colapso. O tempo todo, antes do feriado, depois do feriado, durante, e nós temos que enfrentar esse desafio da mobilidade, que são esses eixos fundamentais da cidade, as linhas expressas. Existe aí essa possibilidade, essa novidade, que são os corredores expressos de BRT. Um já está, o da Transoeste, já está em funcionamento, já é um sucesso, mas ainda insuficiente para melhorar essa questão da mobilidade na cidade.
Eu acho que essas duas questões são fundamentais para o sucesso da atividade do turismo. Agora, da nossa parte, da parte da iniciativa privada, das entidades envolvidas com o turismo, o Rio Convention Bureau, eu citaria aí como o líder aí do nosso setor, eu acho que todos nós temos que fazer um dever de casa. Eu lá no Trem do Corcovado, o Pão de Açúcar, enfim, o passeio de barco na Baía de Guanabara, os restaurantes, os taxistas, todos nós temos que dar a nossa contribuição, melhorar o serviço, cuidar bem do visitante, com a certeza de que, cuidando bem daquele visitante, ele vai ser o nosso vendedor na sua cidade de origem. Sabe, você citou várias áreas que envolvem o turismo, e nós tivemos conhecimento outro dia de que são 52 categorias de negócios envolvidas com o turismo. Então, o turismo é a essência hoje, né? Até porque é uma indústria não poluente e que envolve. Com relação à questão dos leitos, que era uma preocupação inicial, que o Rio de Janeiro não tinha a quantidade suficiente de leitos para receber os turistas para a Copa do Mundo, etc, etc. Eu acho que esse assunto já está resolvido, né, Sávio? Essa era uma dívida que o Rio de Janeiro tinha, um problema crônico de não ter acomodação suficiente para receber os visitantes nos mega eventos. Seria um problema pontual, mas na verdade o Rio de Janeiro, a tarifa hoteleira do Rio de Janeiro ficou cara, uma das mais caras do mundo, exatamente porque a demanda é maior do que a oferta. Então hoje nós temos no Rio de Janeiro, na região metropolitana, em construção 117 novos hotéis, Renato. Isso quer dizer que nós vamos quase que dobrar o número de quartos, né, de acomodações, que no turismo a gente chama, no nome técnico, de unidades habitacionais, UHs. Uhum. E nós vamos quase dobrar. Então, esse problema já está superado. Toda semana nós vimos alguns hotéis sendo inaugurados, e ao longo desse período, aí, pelo menos até a Copa do Mundo, já em 2014 e 2016, os compromissos dos respectivos cadernos de encargos vão ser perfeitamente cumpridos, e eu acho que o Rio de Janeiro vai se abrir para um novo degrau, um novo patamar de visitação. Também na questão da hotelaria, é uma grande oportunidade de negócio, e as grandes redes hoteleiras do mundo enxergaram isso e vieram para cá. Você vê que hoje os hotéis que estão abrindo no Rio de Janeiro são bandeiras internacionais. E é importante que nós tenhamos sucesso nesses grandes eventos, porque após esses grandes eventos, a cidade continua. Você continua aqui como empresário, atuando como empresário, gerando emprego, que o setor de turismo é muito forte nessa área. Sobre geração de empregos em turismo, sabe, eu gostaria muito de ouvir a sua opinião, mas eu vou pedir a você um tempinho, nós vamos fazer um breve intervalo e já retornamos. Não saia daí, hein? Daqui a pouco, novamente, o nosso convidado, Sávio Neves, falando aqui sobre a questão de geração de emprego para o turismo. Muito bem, nós estamos de volta com o nosso programa em destaque, de segunda a sexta, aqui na Rede NGT, sempre às 9 da noite. Não perca, hein? E o nosso convidado de hoje, como eu já falei, é super especial. Sávio Neves, falando aqui sobre turismo, mas nós vamos falar com o Sávio sobre outros assuntos também. Sávio, 117 novos hotéis. A geração de empregos no turismo para os próximos anos é fantástica, né? Pois é, Renato, você falou com muita propriedade no bloco anterior sobre a questão da geração de mão de obra, de empregos, postos de trabalho, que a atividade do turismo ela é multissetorial, são 52 atividades impactadas que conseguimos formatar e colocar nessa matriz, mas a gente pode citar algumas aqui que são as maiores empregadoras do país. A questão da construção civil, né? São 117 novos hotéis, gera uma infinidade, né, de
de mão de obra para a construção desses hotéis. Uma vez ele em operação, nós vamos gerar emprego, desde o manobrista, recepcionista, manutenção de elevador e de escada rolante, lojista, né, vendedores de lojas, garçom, maître, chefe de cozinha, até o MBA de administração hoteleira. Isso só num hotel, Renato. A gente precisa trazer isso para as outras atividades. No caso do Trem do Corcovado, maquinista, bilheteiro, turismólogos, né, que é o terceiro grau de turismo, que são pessoas que já saem com um preparo diferenciado para esse novo momento do Brasil, do Rio de Janeiro. Enfim, é o Rio de Janeiro fazendo valer a sua vocação, né? Rio de Janeiro, que eu falo, na região metropolitana, e aí envolve Niterói, toda a Costa Verde ali, indo para o sul fluminense, Mangaratiba, Angra dos Reis, Paraty, todas aquelas regiões. O Médio Paraíba, que redescobriu a sua história, né, do ciclo do café e está revitalizando as grandes fazendas, os grandes casarões, a senzala, retratando a história de ouro do ciclo do café, com eventos, com gastronomia, com artesanato. Você vê a infinidade, enfim, de atividades envolvidas no turismo. Muitas delas formais e outras tantas informais. O desafio agora é botar todo mundo no mesmo caldeirão para gerar riqueza, inclusão social, enfim, aquele ciclo virtuoso que a gente sempre fala, que só o turismo, o Renato, pode trazer. Aqui no Rio a gente fala muito da indústria do petróleo e gás, porque ela é mais evidente, ela é a que mais momentaneamente traz riqueza, né? A questão dos portos, da exportação, principalmente de minério de ferro, que chegam de Minas Gerais e saem aqui pelos portos do estado do Rio de Janeiro, nem tanto pelo porto do Rio de Janeiro da capital, mas mais nos portos localizados aqui na região metropolitana, como Itaguaí. Mas a vocação do Rio é o turismo. Todas essas riquezas, tanto o minério de ferro quanto o petróleo, elas são finitas, né? Em algumas gerações isso vai acabar. A responsabilidade nossa e a discussão agora na questão dos royalties é que esse dinheiro, essa riqueza, seja revertida para infraestrutura dessas cidades que tenham potencial turístico, fantástico, como é o caso de Rio das Ostras, e que esse turismo vai sustentar as próximas gerações e gerar riqueza. É isso que nós temos que pensar num Brasil maior, no Brasil dos próximos 200 anos. Muito bem, Sávio. Sávio, agora, o seu lado empresarial, o projeto Porto Maravilha, que todo mundo reconhece como sendo um projeto maravilhoso de recuperação de uma área, enfim, que estava ali abandonada, e você, como empresário, está acreditando naquela região à medida em que você participa lá do consórcio do aquário. Você podia falar, eu tenho muita curiosidade sobre esse projeto, se você já tem ideia de quando vai inaugurar, de prazo, como é que está isso, se você está animado com esse projeto. Muito animado, Renato. Talvez desses novos projetos que eu tenho participado, esse é o projeto que mais me deixa motivado. Primeiro, a palavra aquário, a única cidade do mundo que está dentro dessa palavra é Rio. Então o nome do projeto se chama Aquario. Aquario, né? Esse projeto hoje, com a abertura da via binário ali ao lado do túnel da saúde, próximo da cidade do Samba, da rodoviária, hoje as pessoas já estão identificando o prédio do aquário porque existe ali uma grande placa. Aqui está sendo revitalizado este patrimônio histórico, que será um aquário, o maior aquário da América Latina. Então é um modelo inspirado no vitorioso modelo de Lisboa. Lá se chama Oceanarium. Então quem conhece o aquário de Lisboa vai conseguir entender o que a gente pretende. As propostas são similares. São muito, muito parecidas. E esse é um projeto que já está em obra, nós já estamos 6 meses em obra. É um investimento de 90 milhões de reais. São 3 sócios, né? O Trem do Corcovado tem 1/3 desse investimento, outros 2 sócios entram cada um com 1/3. E ali nós vamos ter, além de um restaurante no 5º andar, a perimetral, esse primeiro trecho que foi implodido, exatamente em frente ao aquário. Portanto, hoje, já na obra, nós temos lá a visão já do mar, da Baía de Guanabara. A cidade do Rio de Janeiro redescobrindo a porta da frente. Porque nós estávamos de costa para a Baía de Guanabara. Verdade, e agora fechado. o aquário está virado para a Baía de Guanabara,
numa posição super privilegiada, onde vai ter ali um trecho do VLT, que vai percorrer todo o centro da cidade. Nós vamos ter um estacionamento, mas não queremos motivar as pessoas a irem de carro, porque eu acho que o melhor acesso ao centro e ao Aquário, vai ser através do VLT. Vamos ter um restaurante panorâmico, com aquela vista maravilhosa lá do 5º andar, e vamos estar bem acompanhados, como você falou, de outras pessoas, outros empresários, que também acreditam nesse projeto Porto Maravilha. Eu não tenho dúvida que é um sucesso, é irreversível, são 8,5 bilhões de reais, é a maior PPP do mundo, né? É uma parceria público-privada que foi costurada pela Caixa Econômica Federal, junto com a Prefeitura do Rio de Janeiro. Portanto, é um grande sucesso, já é um sucesso, e eu acho que nos próximos 2 anos já vira realidade. Sabe, eu queria aproveitar aqui o programa para parabenizá-lo pelo seu empreendedorismo, de acreditar no Rio de Janeiro e de trazer projetos maravilhosos. Mas tem um outro projeto também que eu sei que você está envolvido, que é a instalação de uma roda gigante aqui no Rio de Janeiro. Você podia também falar um pouquinho sobre essa roda gigante? Você já tem novidades para a gente sobre isso? Zé Renato, no turismo a gente copia, tudo se copia, né? Nada se cria, tudo se copia. E aproveita essa beleza do Rio para colocar as coisas copiadas. Você imagina. Porque ninguém copia a beleza do Rio, né? Essa roda panorâmica, nós copiamos da London Eye, da roda lá de Londres. Mas Paris também tem uma roda, Tóquio tem uma roda, Singapura tem a maior do mundo. Enfim, existem rodas gigantes espalhadas... Sávio, você me desculpe interromper você. Nós queremos saber mais sobre a roda gigante. Você vai falar mais, eu tenho certeza que as pessoas estão interessadas e curiosas nesse projeto, que vai gerar mais emprego, mais um ponto de atração turística. Mas, amigo, nós vamos fazer um breve intervalo. Já retornamos. Não saia daí, hein? Sávio Neves conosco aqui no Em Destaque. Até já. Muito bem, nós temos de volta com o nosso programa Em Destaque. O convidado de hoje é para lá de especial, Sávio Neves, diretor do Trem do Corcovado e também presidente do Conselho de Turismo da Associação Comercial do Rio de Janeiro. E o Sávio, além disso, é um grande empreendedor, acredita no Rio de Janeiro. E ele hoje está falando aqui também sobre a roda gigante. E ele vai dar detalhes sobre essa roda gigante. E aí, Sávio, onde ela vai ficar, como é que é, a beleza que é o Rio de Janeiro, com mais uma roda gigante aqui, vai ser mais um ponto de atração turística, né, Sávio? Não tenho dúvida nenhuma. O Renato, na verdade, não é uma roda gigante, é uma roda panorâmica. É mais um espaço para mais segurança, né? Perfeito. Contemplação da cidade no mesmo modelo, como eu disse aqui, da London Eye, da roda panorâmica de Londres, que também era temporária. Ela foi colocada ali do lado do Rio Thames, ali em frente ao parlamento, para a virada do milênio, de 99 para 2000. O sucesso é tão grande, hoje a visitação na roda panorâmica de Londres é maior do que o Palácio de Buckingham, somado com o British Museum e com a Galeria de Arte. Somando tudo, não dá a visitação da roda panorâmica. São gôndolas fechadas, ou seja, você não tem... Toda segurança. Toda segurança, com ar-condicionado, com câmeras, e você pode ali comemorar aniversário, bodas, noivado. Então, cada roda, cada giro demora em torno de 10 minutos, 11 minutos, e você tem ali todo o tempo de convencer uma pessoa a se casar ou se descasar mas também. Não pode se jogar de lá não, né? Não, ela é fechada. E olha, na melhor vista do Rio de Janeiro, é na praia, na Baía de Guanabara, virado para o Pão de Açúcar, com aquela paisagem maravilhosa. Se você pegar a London Eye e colocar no Rio de Janeiro, a visitação dobra. Dobra. Né? E eu acho que vem somar com esse cardápio, né, esse menu que o Rio de Janeiro oferece para os visitantes e também para os cariocas. Já tivemos uma experiência de uma roda panorâmica gigante, menor,
no Forte Copacabana durante um período. E eu acho que essa também, ela vem, enfim, completar esse cardápio com muita qualidade. É um investimento que nós estamos fazendo, a princípio, para a Copa do Mundo e vamos avaliar depois, junto com a Prefeitura, se a gente continua até as Olimpíadas ou não. Mas, a princípio, eu acho que vai fazer muito sucesso aqui no Rio de Janeiro. Sem dúvida, vai ser mais uma que vem para ficar. Ô Sávio, você também atua muito na Associação Comercial do Rio de Janeiro, com o nosso querido presidente, doutor Antenor, e você, esse ano de 2013, a associação fez uma programação muito interessante do bicentenário do Visconde de Mauá. Você podia falar um pouquinho sobre essa situação, como é que foi essa programação, que é muito interessante essa homenagem a Visconde de Mauá. Renato, isso é uma das coisas que mais me alegrou, me animou nesse ano de 2013, porque são 200 anos do nascimento, talvez, do maior empreendedor brasileiro. Não vou nem dizer empresário, empreendedor no seu sentido mais amplo. Mauá, e aí eu tive a oportunidade, sendo presidente da comissão organizadora dessa homenagem, eu tive a oportunidade de debruçar, de mergulhar nessa história, né? E aí fui revisitar o filme que tem no Paulo Betti, no ator Paulo Betti, o personagem do Mauá, né? Daquela equipe toda que trabalhou no filme brilhantemente, que resgatou toda aquela história do Mauá, o Mauá vitorioso, o Mauá na derrocada e ele voltando como vitorioso. Dando a volta por cima. Dando a volta por cima, com muita dignidade, né? Numa época que a gente fala de ética, de dignidade, isso... De trabalho, 200 anos atrás, o Mauá já nos dava esses ensinamentos. E a Associação Comercial, porque tem o Mauá como seu patrono, teve essa orientação do presidente, do Antenor, a quem eu tenho muito orgulho, muita honra de estar como vice-presidente da casa, junto com ele, aprendendo com ele, com a equipe toda, com Francisco Horta, nosso querido amigo também, Tricolor Horta, Tricolor, né? Vencer ou vencer. É uma equipe maravilhosa na Associação Comercial e nós estamos agora encerrando o ano com uma homenagem, vamos fazer um tributo a Mauá na Escola Técnica de Educação Visconde de Mauá, que fica em Marechal Hermes, em frente à estação de trem de Marechal Hermes, e nós vamos levar lá para os alunos dessa escola técnica. Eles estão fazendo um concurso de redação nos seus vários níveis, né? Básico e o curso técnico, que já seria o segundo grau, o ensino fundamental, e nós vamos ter ali uma premiação que nós vamos dar para esses alunos e para os colegas dele da sala. Ou seja, quando ganhar um aluno, toda a sala vai ser premiada, e eu acho que tem sido essa parceria do ensino público com a associação comercial, trazendo Marechal Hermes para dentro da associação comercial, essa troca, essa derrubada dos muros, derrubada dos preconceitos, até nisso o Mauá está contribuindo. Sem dúvida, uma parceria efetiva, né, Sávio? Porque nós temos que estimular cada vez mais o empreendedorismo de Mauá, porque isso faz parte, mas muito seriamente, para a formação da juventude. Nessa área, eu acho que é fundamental mostrar modelos e exemplos, como é o caso do Visconde de Mauá. Renato, aproveitar a tua grande audiência aqui, existe uma exposição gratuita, Rua da Candelária, número 9, no térreo, quem estiver dando uma passadinha ali, do lado da Igreja da Candelária, ali uma pequena exposição que depois vai se tornar itinerante, nós vamos rodar aí o país todo com essa exposição, mas as pessoas podem fazer essa visita, conhecer os objetos pessoais de Mauá, a caneta, os broches, os brasões, os diplomas que ele recebeu, a escrivaninha que ele trabalhou. Está tudo ali no térreo do prédio da Associação Comercial, Rua da Candelária, número 9, térreo, e eu acho que vale muito essa visita para o Brasil redescobrir, principalmente as novas gerações, redescobrir esse grande brasileiro. Ótima dica. Sabe, eu queria mudar um pouquinho aqui o nosso foco para levar um pouquinho a sua opinião sobre essa mini reforma eleitoral que agora o Congresso Nacional efetivou. Como é que você viu essa mini reforma? Você que tem aí todo o seu lado político também de atuação. Ô, Renato, eu vejo que poderia ter sido mais ambiciosa, eu vi isso com... Enfim, foi melhor do que nada, mas de qualquer maneira, nós precisamos de uma reforma eleitoral mais estruturante, que ela mexa realmente onde a população, onde o eleitor se motive a sair de casa para dar o seu voto. Por exemplo, na questão da legenda,
Você vota num determinado candidato, aquele teu voto cai dentro do mesmo balaio e acaba elegendo uma outra pessoa que não reflete a sua vontade, o que foge do conceito de democracia. A questão do suplente do senador, que hoje já são mais de 20 senadores no Senado Federal, no Congresso Nacional, de um universo de 81, mais de 20 hoje que tem voto dentro do Congresso, são os chamados senadores biônicos, que são os suplentes de senadores. Essa é uma outra aberração que precisa ser enfrentada. E outras questões do voto distrital, a gente pode falar aqui de alguns assuntos. A questão que foi tratada agora, nessa chamada que você chamou de mini-reforma eleitoral, e que já vai valer para outubro do ano que vem, de 2014, vai atingir os candidatos já, eu acho que ela foi uma reforma que já trouxe alguns benefícios, né? Alguns avanços. Por exemplo, você ficar impedido de colocar aqueles cavaletes nos corredores de rua, de vias, interditando, atrapalhando os pedestres, e aquilo encarece a campanha, você acaba dando visibilidade a quem tem mais dinheiro. A gente sabe que os recursos são fundamentais numa campanha, mas eles não podem ser o fator preponderante, o que vai prevalecer. E você trazendo a questão da propaganda para o santinho, chamado santinho, panfleto, ela vai melhorar muito a democracia dos eleitores. Sávio, eu queria convidá-lo para voltar aqui no nosso programa para nós falarmos mais sobre o seu empreendedorismo e sobre a questão eleitoral. Era isso que eu estava querendo. Vai ser um prazer muito grande. Muito obrigado, amigo, por sua presença aqui no nosso Em Destaque. Valeu muito. Muito obrigado a você que nos acompanhou. Nós estamos hoje aqui com a presença ilustre de Sávio Neves, presidente do Conselho de Turismo da Associação Comercial do Rio de Janeiro. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Um forte abraço e até o próximo Em Destaque, aqui na Rede NGT. Uma boa noite.